Padre Fábio, não gostaria de me identificar. Estou sem fé. É o que minha alma diz. Não adianta me enganar. Não me considero de nenhuma religião, mas tenho um norte voltado para o espiritualismo. Sou muito crítico. Tento de várias vezes discutir a essência de Deus. Tento me convencer de sua superioridade. Acredito em Jesus, nos santos. Há alguns anos, desde que me tornei adulto, fiquei com um senso crítico muito mais aguçado e considero que estou sem fé. Tento me alimentar com Deus, Jesus, nas igrejas evangélicas, católicas e até mesmo centros espíritas. Todavia não consigo sentir o prazer de sentir Deus na minha alma. E eu tenho bastante, Padre, muito desejo de senti-lo. Gostaria de uma luz para mim, ou até mesmo outra forma de voltar àquela fé de criança, no tempo que eu era adolescente, que me fazia muito feliz. Hoje estou me sentindo cinza na alma, algo suspenso no ar, sem muita emoção. Se fosse possível, eu gostaria que o senhor me respondesse, mas não colocasse o meu nome no desabafo. Meu filho, primeiro que você não tem que ter vergonha disso, né? Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade? Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. Na vida é assim. A nossa experiência de fé consiste, primeiro, a gente tem que compreender que é um dom que nós recebemos. Eu não tenho fé porque eu quero. É um dom que eu recebo de Deus. E por isso que é o primeiro dom que nós precisamos pedir todos os dias quando a gente levanta. Senhor, me dê a graça de continuar acreditando. E aí nós precisamos compreender que a nossa fé em Deus, ela tem outros desdobramentos. Por exemplo, quando eu acredito em Deus, eu sou convidado também a acreditar na humanidade. Você já parou para pensar que muitas vezes existem pessoas que acreditam em Deus e não acreditam na humanidade? E que existem pessoas que acreditam na humanidade, mas não acreditam em Deus? É natural que essa dicotomia aconteça. Sobretudo, por exemplo, depois do Iluminismo, que foi aquela época da história em que as ciências quiseram explicar todos os ocultismos que estavam presentes na Idade Média, os exageros da religião, né, ou até mesmo aquele excesso de superstições que fazia parte do contexto da Idade Média, foi altamente criticado pelo tempo das luzes, né, do iluminismo, que veio como uma revolução cultural que tentou desfazer e menosprezar todo o processo de fé humana. Só que aí hoje nós estamos num momento em que a crítica do iluminismo já nos serviu para a gente corrigir os nossos exageros daquele tempo, para a gente encontrar um equilíbrio hoje na nossa forma de acreditar em Deus, equilibrando essa fé em Deus com a fé na humanidade. Eu me recordo que o grande salto de fé que eu dei na vida foi no momento em que eu compreendi que a minha fé em Deus estava diretamente ligada na minha fé ao ser humano. E que eu não podia acreditar em Deus descrendo do ser humano. E que o mesmo processo também seria inválido. Não posso acreditar somente na humanidade e descrer em Deus. É nesse equilíbrio que eu preciso contextualizar a minha fé.
Muitas vezes, meu filho, o que a gente considera falta de fé é um desequilíbrio entre uma realidade e outra. E agora eu já falo para você também que me escuta. Como é que está o equilíbrio entre a sua fé em Deus e fé na humanidade? Porque o bem-estar espiritual que nós precisamos viver, o que eu chamo de bem-estar? Uma fé equilibrada que faça bem ao coração humano, ela precisa mover a fé que eu tenho em Deus para a realidade histórica onde eu estou situado. Eu digo isso, precisa equilibrar, porque muitos desequilíbrios que nós encontramos na humanidade hoje estão diretamente ligadas ao processo de fé em Deus. Olha, minha gente, eu não tenho medo de dizer isso. Como homem da religião, que lida o tempo todo com o processo religioso, eu encontro muitas pessoas em que a religião fez muito mais mal do que bem. Pessoas desequilibradas. Pessoas que perderam o referencial de bom senso. E você deve conhecer gente assim também. Que por causa da fé em Deus, acabaram desprezando a vida humana, acabaram renegando, relegando todo o processo humano, histórico, desconsiderando, Muita gente deixou em alguns momentos, de 10, 20 anos atrás, eu cheguei a encontrar muita gente que chegou a negligenciar a saúde, negligenciar o cuidado com o corpo, porque julgava isso um desacato a Deus. A fé em Deus lhe privava de todos os prazeres humanos. E veja bem, isso não é saudável. O sacrifício faz parte da religião, faz. Todo místico vai ter a sua dimensão de sacrifício, encontrar na vida o lugar do sacrifício. Só que a gente precisa entender que sacrificar é fazer ser sagrado. Então eu sacrifico a minha vida, mas não significa que eu fico lá sofrendo o tempo todo, não. Eu faço ser santo tudo que é meu. Eu coloco sobre o altar para sacrificar, para tornar sagrado, para tornar santo. Aí é o equilíbrio. A fé que eu tenho em Deus me leva a viver uma experiência humana que me faça compreender a vida como um altar onde eu coloco todas as minhas realidades para que elas sejam sacramentadas. Em outros momentos você também via a humanidade sem Deus. A religião se transformando numa sociologia, apenas, sem transcendência, sem adoração, sem louvor. Não pode. É o equilíbrio. O louvor que eu presto a Deus me ajuda a compreender o processo histórico. Então eu tenho que ter solidariedade com os que sofrem, eu preciso acudir os que estão necessitando de mim, da mesma maneira como eu também receberei o auxílio de quem está do meu lado. Então, às vezes, meu filho, quando nós dizemos que nós estamos sem fé, pode ser que esteja faltando um pouco de equilíbrio entre uma coisa e outra. Eu consideraria que não tem fé é aquele que não acredita mais em Deus, nem acredita mais na humanidade. Porque se em alguns desses aspectos nós estamos presos, se eu consigo ter fé na humanidade, então eu posso examinar nesse processo de fé histórica que ali existe sim uma presença de Deus me impulsionando a crer na humanidade. Se eu posso dizer que creio em Deus, mas estou totalmente descrente da humanidade, eu preciso resolver essa contradição. Porque como é que eu posso acreditar em Deus se eu não estou vivendo o desdobramento dessa fé aqui na história? Não é verdade? Então este equilíbrio é importante. E muitas vezes nós consideramos como falta de fé a nulidade de um desses aspectos, destes pontos. E aí nós precisamos buscar, mergulhar dentro da nossa condição humana e investigar bem o que é que nós compreendemos como fé, não é verdade? Onde é que eu estou errando nessa compreensão toda? O fato é que, muitas vezes, nós ficamos insistindo numa fé imatura, e quando passa o tempo dessa fé imatura, ela já não nos sustenta mais, a gente fica achando que não nos restou mais nada.
Mas é por isso que a Sagrada Escritura fala de maneira tão clara e de maneira tão direta. Em um tempo da vida, a gente precisa de alimentos líquidos, por causa da dificuldade de engolir, não é verdade? Mas vai chegar um momento em que nós estaremos preparados para os alimentos sólidos. E eu acredito nisso, traduzindo isso para o contexto da nossa experiência de fé. Em muitos momentos da nossa vida, nos é permitido ter uma fé ingênua, porque faz parte daquele momento. Mas depois essa fé precisa amadurecer. Eu não posso querer, na minha idade adulta, acreditar da mesma forma como eu acreditava no tempo que eu era criança. Eu posso até guardar muitas coisas bonitas da minha infância, da minha inocência, mas a minha fé precisará avançar. Quantas pessoas, né? Eu cheguei a conhecer muita gente. Ah, padre, eu perdi a fé. Como assim perdeu a fé? Ah, porque eu fui estudar o que a igreja fez na Idade Média, como a igreja foi cruel, a igreja matou muita gente, a igreja teve a questão da Inquisição. Muita gente perdeu a fé porque estudou na história que a igreja praticou a Inquisição. Tudo bem, um erro histórico. Mas será que a minha fé é tão pequena a ponto de ceder tudo, de acabar, só porque eu estudei uma fragilidade da igreja no tempo da história? Será que a minha fé depende? Será que ela não sabe compreender o processo que avança? Que a igreja já pediu perdão por aqueles erros cometidos? Que a igreja não é só divina, ela é também humana? Mas que quando eu olho para essas fragilidades humanas, eu não posso esquecer a força do Espírito que está tentando conduzir isso. O Espírito Santo deve ter sofrido muito no momento da Inquisição também, porque ele também certamente não queria aquilo. Mas a compreensão das pessoas que guiavam a igreja naquele momento não era capaz de compreender o que o Espírito estava indicando. Gente, isso acontece com a gente. Quantas vezes nós cometemos um erro porque nos faltou clareza na compreensão do todo, não é verdade? Mas a minha fé, ela não pode ir embora porque eu descubro uma fragilidade daqueles que me ajudam a crer. É igual aquela velha história. Ah, eu não acredito mais na igreja porque o fulano de tal, o padre tal, fez isso, isso, isso e isso. E eu não concordo com isso. Se a sua fé depende de um padre, então você está com um problema muito sério. Um padre é uma seta, é um indicativo, mas ele não é Deus. Eu gosto de dizer muito isso. Olha, se você se decepcionou comigo como homem, como padre, eu lamento. Gostaria muito de ter acertado com você, mas eu sou frágil. Nem sempre eu consigo acertar. E eu erro muito. Agora, se você se decepciona comigo, tudo bem. Agora, não se decepcione com aquele que eu anuncio. Não confunda as coisas. Você não pode misturar a fé que você tem em Jesus com a fé que você tem em mim. Veja bem, aqui é interessante porque nós temos os dois pontos que eu acabei de falar. Fé em Deus e fé na humanidade. Graças a Deus, eu assumo com muita alegria a responsabilidade que eu tenho, a autoridade que eu tenho na vida de muitas pessoas. Eu recebo lá com muito carinho no Twitter das pessoas: oh, que bom, hoje o Padre Fábio vai estar ao vivo com a gente. Isso é responsabilidade para mim, saber que no seu processo de fé em Deus, eu participo. Eu assumo com você essa responsabilidade humana, de ser um padre que possa lhe ajudar no seu processo de fé. Mas eu não sou o final do seu processo. Eu sou apenas um ponto por onde a sua fé passa. Talvez uma palavra que eu lhe dê, um conselho que o meu programa aqui faz para as outras pessoas e que acaba valendo para você, né? Outro dia uma pessoa falando comigo isso, né? Padre, o senhor precisa ter muito cuidado, porque as pessoas escutam o que o senhor fala. Ela falava assim, com carinho, né? E é verdade. Muita gente presta atenção mesmo no que eu estou dizendo. Significa que eu sou, naquele momento da vida, o braço histórico desta fé, que também é transcendência. Onde é que fica o desequilíbrio? Quando a pessoa esbarra em mim e não vai a Deus.
acha que eu sou a fonte de todas as respostas, que eu tenho que dar conta de resolver todos os problemas, e começa a jogar em mim todas as carências afetivas. E eu não posso admitir isso. Sabe por quê? Eu passo pela sua vida, mas eu preciso que você viva o seu processo em Deus. Eu posso até lhe ajudar a resolver os seus problemas, mas é Deus que dá essa força a você. Passa por mim, eu compreendo isso. Mas veja bem, se você se decepciona com aquele que de alguma maneira foi ponte por onde a sua fé passou, por onde Deus atravessou a ponte para chegar até o seu coração, passa. Não se decepcione com aquele que você precisa conhecer. Não é verdade? O processo humano é assim, minha gente. Então, muitas vezes, o que nós analisamos como falta de fé é uma imaturidade só que vai passar. Agora, a fé precisa ser amadurecida, desenvolvida. Como é que a gente faz isso? Com a oração. Nós não podemos viver sem orar. E quando eu falo de oração, minha gente, compreenda da maneira mais ampla, da oração mais tradicional até aquela satisfação que o seu coração sente de repente, de saber que você está conectado a Deus, que Deus faz parte da sua história, que você o reconhece presente no seu caminho, na sua história. Tudo isso é orar. Viver pode ser uma oração. Desde que você amanheça o dia e se disponha a viver bem, a fazer bem às pessoas que você vai encontrar, a não ser um peso para o outro, a ajudar o mundo a ser melhor. Tudo isso é rezar. Aí veja bem, a nossa oração também tem duas dimensões. Aquela reverência a Deus, eu reconheço Deus como meu Salvador, meu Senhor, a Ele presto louvor, culto. Mas quando me encontro com as pessoas, eu preciso também recordar que o louvor que agrada a Deus é o amor que eu amo, é o perdão que eu concedo, o abraço que eu dou, não é assim? Não é nenhum problema a gente errar um com o outro. Às vezes a gente erra, mas é tão nobre a gente reconhecer, olha, me desculpa, me perdoa. Isso é orar. Isso é louvar a Deus. Não foi Jesus que disse? Antes de apresentar a oferenda, vai e reconcilia com seu irmão, com seu amigo, que você está meio brigado, né? Com aquele que você já não fala há tanto tempo, com aquele que você guardou rancor, ódio, ressentimento. Porque a vida sempre vai nos oferecer esses dois pilares. É a transcendência e a imanência de Deus. Eu posso elevar os braços para o céu, louvar a Deus, mas eu preciso saber que meus pés continuam presos nesse chão. Não é? A cruz tem a dimensão vertical, mas ela também tem a dimensão horizontal. Se você olhar para o lugar em que Jesus foi crucificado, lá você tem fé no homem, fé em Deus. Um traço nos aponta para o céu, onde nós permitimos que o nosso coração vá sempre, que ele transcenda, que ele saia, né, que ele voe longe, que ele busque a eternidade. Mas por outro lado existe um outro traço nos mantendo no horizonte da história. A cruz é essa metáfora. Entre Deus e a humanidade há um ponto de união. E que a fé bem praticada, ela vai nos colocar sempre nessa dinâmica. O amor que eu tenho a Deus se manifesta na minha história. É a grande questão que São Tiago apresenta na carta, né? É fé ou é obras? E que durante muito tempo dividiu protestantes e católicos. Protestantes acreditando que a fé é o suficiente para salvar, e outros dizendo que precisa ter as obras. E aí São Tiago propondo de maneira equilibrada os dois caminhos. A minha fé tem que se manifestar em obras muito concretas, porque senão ela fica morta. Eu admirei muito, por exemplo, nesse tempo de tragédias, admirei muitos evangélicos que eu vi pela internet criando campanhas de solidariedade com aqueles que estão sofrendo lá na serra.
Porque à medida que o tempo vai passando, a gente corre o risco de esquecer que o sofrimento ainda está lá em Teresópolis, Friburgo, né? Petrópolis. E eu vi ali os evangélicos, o pessoal do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, fazendo a campanha dela. Outros evangélicos, alguns pastores que eu vejo no Twitter. E fiquei pensando, olha que interessante, né? O processo histórico. Eles hoje vivendo o equilíbrio da proposta de Tiago. Fé e obra. Nós acreditamos em Deus. E o Deus que eu acredito me leva a estender a mão. Minha gente, fé, essa dimensão bonita da vida, precisa se desdobrar. Recorde-se da cruz. Quando eu abençoo você aqui, ministerialmente falando, eu estou lhe colocando neste caminho. Esteja em Deus, mas não esqueça de viver a história. Que a sua religião não seja alienante. E que a sua história não lhe faça esquecer a transcendência. Não reduza Deus a uma sociologia. Traga Deus para a sociologia. E descubra que a sociologia que propõe a solidariedade nasceu em Jesus. É isso que nós precisamos. Chega de praticar uma fé que nos desequilibra. Nós precisamos de gente equilibrada. Você sabe que cada vez mais eu me convenço. O grande testemunho que nós podemos dar àqueles que não creem é o nosso equilíbrio. É a gente mostrar com a nossa vida que nós somos homens e mulheres de reflexão, que nós somos homens e mulheres de bom senso e que a religião fez bem ao nosso coração. Somos loucos por Deus, mas aqui a gente está mantendo um equilíbrio de sanidade. Não é? Que a nossa experiência de Deus está nos ajudando a viver neste tempo, apontando para a eternidade, mas fazendo com que essa história seja melhor a cada dia. Assim como o deputado federal hoje deu uma lição de cidadania, hoje ou ontem, não sei, um deputado jovem de Brasília, que eu não me recordo o nome dele, ele renunciando a vários direitos para economizar os cofres públicos. É assim. Quando eu, na minha atitude, na minha postura, posso fazer o mundo ser melhor. O Deus que move o meu coração, o Deus que gera a minha fé, que Ele me entrega o tempo todo como um dom, Ele me leva a ter atitudes, gestos que possam mostrar ao outro que eu acredito. Isso convence. A atitude, ela convence. Quando as pessoas olharem para nós e descobrirem que nós estamos comprometidos com a verdade, com a justiça, com o amor, com a misericórdia, porque nós acreditamos em Jesus. Essa fé move o mundo. Obrigado pelo carinho, pela atenção, e eu desejo que você continue aí, experimentando este cuidado e esse amor de Deus como uma experiência de comprometimento. Que você, ao saber que Deus ama você, que Ele cuida de você, que você volte a se cuidar um pouco mais. Que a fé nesse cuidado em Deus possa virar, transformar-se, passar pela experiência do seu cuidado humano. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.